Queridos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Moura, passando por aqui para trazer uma reflexão ao seu coração, aos nossos corações, nesse domingo de Páscoa, uma data muito especial para todos nós. Quando falamos sobre a Páscoa, precisamos entender que a Páscoa, ela iniciou no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, no capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo de número 28, quando houve a primeira instituição da primeira Páscoa. A primeira Páscoa ocorreu dentro do Egito. Todos nós temos que lembrar que o povo peculiar de Deus, a nação de Israel, estava no Egito dentro de uma servidão, de uma escravidão. Após 400 anos de escravidão, Deus levanta um libertador por nome de Moisés e vai até o Egito para falar ao grande monarca Faraó que deixasse o povo ir sacrificar ao Senhor no deserto. E todos conhecemos o contexto, que houve uma certa resistência do rei Faraó, e essa resistência, ela vinha do próprio Deus, porque Deus queria engrandecer o teu nome diante do grande monarca, humanamente falando, Faraó daquela época. E a Bíblia diz do caso que depois de Moisés realizar 10 sinais miraculosos ou 10 pragas que foram enviadas ao Egito por meio do nosso Deus, e Deus então, ele usa Moisés e Arão, o seu irmão, como instrumento para se manifestar ao rei Faraó. Deus então vai mandar 10 pragas. A primeira praga foi a água do Egito que se tornou em sangue. A segunda praga foi a aparição de muitas rãs. O Egito ficou tomado pelas rãs. A terceira praga foram os piolhos que apareceram no Egito. A quarta praga, o Egito ficou tomado de moscas. Muitas moscas invadiram o Egito. A quinta praga, a peste. Os animais começaram a morrer no campo. A sexta praga foi das úlceras. Homens tomados pelas úlceras, por essa enfermidade. A sétima praga foi da saraiva que caiu sobre o campo. A oitava praga foi dos gafanhotos, a aparição de milhões de gafanhotos invadindo o Egito. A nona praga foi a praga das trevas, a escuridão que se deu no Egito. Mesmo assim, Faraó não deixou o povo sair. É então que Deus vai instituir, ele vai ordenar a primeira praga. O interessante é de saber que na era chamada hoje, a Páscoa tem como símbolo o coelho, tem como símbolo o chocolate, que é o ovo da Páscoa, mas a verdadeira Páscoa tinha como símbolo, na antiguidade, o cordeiro. Tinha o cordeiro, tinha as ervas amargas. Sim, é verdade. E Deus então ordenou a matança dos cordeiros, e que cada família iriam ali se ajuntar e iriam ali celebrar o Senhor com uma Páscoa. Eles iriam comer a carne do cordeiro, não crua, não cozida, mas sim assada, e depois iriam também comer as ervas amargas. E o que me chama a atenção, que o sangue desse cordeiro que seriam mortos foram então passados sobre os umbrais, as ombreiras da porta, e aonde não houvesse sangue nos umbrais da porta, iria passar o anjo da morte para matar todos os primogênitos. E a Bíblia diz que foi celebrada a primeira Páscoa, comeram-se a carne do cordeiro, pegaram-se o sangue do cordeiro e colocaram em todas as portas, nas ombreiras, nos umbrais da porta. O sangue foi aspergido sobre os umbrais da porta, e quando passou o anjo da morte,
onde tinha-se o sangue do Cordeiro, ali a morte não teve o poder de entrar, a morte não teve o poder de fazer a sua ruína, a sua destruição, matar, tirar-se a vida. Na antiga aliança, a Páscoa representava quando Deus arrancou o seu povo do Egito com mão forte, e foi celebrada a primeira Páscoa naquela noite, e naquela mesma noite o povo saiu do Egito dizendo: só o Senhor é Deus. Mais de 600 mil homens, não contabilizando nem mulheres e crianças, saíram do Egito. Um total de mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito pelo portão frontal. Na antiga aliança, este era o significado da Páscoa, mas na nova aliança, o significado da Páscoa continua, meus irmãos, sendo a morte do Cordeiro, mas desta vez foi um Cordeiro que fez um sacrifício perpétuo. Não precisa mais ter sacrifício de Cordeiro, porque Jesus Cristo se entregou à morte. Ele não foi morto, ele não foi assassinado, mas ele mesmo se entregou-se à morte. Foi por isso que o profeta Isaías diz que, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e ele não abriu a sua boca. O Senhor Jesus se entregou, o Cordeiro se entregou para fazer um único sacrifício perpétuo, para que nós pudéssemos ter o caminho aberto, o acesso para o céu de glória. Hoje nós temos ligação direta com os céus, nós temos ligação direta com Deus e nós temos a fiação do céu. Esse é o significado da Páscoa. É por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo, antes da sua morte, ele celebrou a sua última Páscoa, quando ele congregou, ajuntou os seus discípulos e celebrou a sua última Páscoa, até que ele foi preso e ele foi morto. Ele foi preso no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, depois de ter celebrado a Páscoa, depois de ter cantado o hino. Ele saiu para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane, até que ele foi preso muito provavelmente numa quinta-feira. Na sexta-feira, então, Jesus Cristo é sepultado, e diz, no caso a Bíblia, que da hora sexta até a hora nona houve-se trevas. Isso subentende de meio-dia até 3 horas da tarde, após a morte de Jesus, da crucificação, houve-se a manifestação da natureza. A natureza se manifestou sobre a morte do Cordeiro. Houve a escuridão, houve-se um terremoto, houve-se, meus irmãos, uma manifestação da natureza, porque o sangue inocente se entregou à morte. Jesus morreu, passou o primeiro dia, o segundo dia, mas quando foi no primeiro dia da semana, subentende domingo pela manhã, 3 dias já se completava, segundo diz Lucas, no capítulo de número 24, o versículo 1, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e baixando o rosto para o chão, lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos homens pecadores e seja crucificado, mas ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Jesus ressuscitou, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. O símbolo da Páscoa não é o coelhinho, o símbolo da Páscoa não é o chocolate, mas o símbolo da Páscoa é o Cordeiro, é o sangue de Jesus Cristo. Ele morreu, mas no terceiro dia
ele ressuscitou. Louvado seja Deus!